Ao falar sobre trabalho com os irmãos e irmãs recentemente, tenho sido muito obstinado, achando que estou certo. Não quero aceitar as sugestões dos outros e não estou conseguindo trabalhar bem com eles. Como posso resolver isso? Eu também já passei por esse problema. Frequentemente batemos de frente com irmãos e irmãs em nosso dever. Isso é resultado de um caráter corrupto. Geralmente é porque somos arrogantes e hipócritas demais e não nos submetemos à verdade. Sim. É verdade. Se tratarmos os outros adequadamente e aceitarmos quando alguém disser algo alinhado com a verdade, não teremos mais esse problema. Isso é verdade. Todos os dias, aprendemos algo ao fazer nosso dever. Não podemos estar sempre certos quando há desentendimentos. Com certeza não. Devemos buscar os princípios da verdade e nos achegar em silêncio diante de Deus em oração, com uma atitude de buscar a verdade. Devemos ouvir com paciência, repensar as coisas e buscar e comunicar a verdade. Assim, podemos aceitar a verdade e nos submeter a ela mais facilmente e trabalhar bem com os outros. Amém. É verdade. Isso mesmo. Tenho alguma experiência com a questão e gostaria de compartilhar. Ótimo. Em agosto de 2018, meu dever era criar objetos de cenas para filmes com o irmão Wang. Primeiro senti que havia muito que eu não sabia, então eu pedi ajuda ao irmão Wang o tempo todo. Depois de pouco tempo, peguei o jeito do trabalho. Eu também tinha estudado design de interiores e trabalhado em construções. E tinha alguma experiência em carpintaria. Por isso pude criar adereços sozinho em pouco tempo. Então percebi que o irmão Wang era bom em desenhar cenários internos, mas criar adereços não era o seu forte. Assim, quando tínhamos ideias diferentes sobre o nosso trabalho, eu não queria dar ouvidos a ele. Sempre me achei o melhor em criar adereços e que meus planos eram melhores que os dele. Com o tempo, discordávamos cada vez mais. E às vezes brigávamos por um bom tempo sobre o que fazer com um bloco pequeno de madeira. Eu acabava sempre cedendo pelo bem de nossa amizade, mas sempre sentia que eu estava certo no final das contas. Depois de um tempo, comecei a me sentir péssimo. Eu não quis mais trabalhar com ele. E uma vez precisamos fazer uma casa com telhado de palha para um vídeo. Mas como não tínhamos nenhuma madeira durável para os pilares, tivemos que fazê-las nós mesmos. Conversamos muito sobre as ideias que tínhamos. E eu disse para fazermos um molde para os pilares e depois o enchermos com concreto para eles ficarem mais firmes. Mas o irmão Wang disse que as colunas ficariam muito lisas e, portanto, nada realistas. Usando retalhos de tecido, poderíamos imitar a textura e o formato de um tronco de árvore. E então, eu pensei. Trabalhei na construção civil, mas nunca vi usarem tecido num poste de cimento. Não importa qual seja a aparência, sua espessura será difícil de controlar e não vão ficar muito fortes. Então descartei a ideia dele. Mas ele disse que ainda queria tentar. Fiquei resistente quando vi que ele não aceitava a minha sugestão. Então eu pensei, por que você não me ouve? Mas pouco importa, eu sei que estou certo mesmo. O resultado vai falar por si mesmo. Se o resultado não der certo, não diga que não avisei. Não chegávamos a um acordo, então acabamos fazendo cada um do seu jeito. Trabalhei uma tarde e terminei um pilar. Então, fiquei imaginando como tinha ficado do irmão Wang e se os pilares combinariam, uma vez que cada um fez do seu jeito. Pois é. Fiquei um pouco desconfortável com esse pensamento e fui ver o pilar dele. Quando cheguei lá, vi que o dele não estava nada bom. Na hora eu pensei, eu disse que não ia dar certo, mas você não me ouviu? E agora dá para ver que minha ideia é melhor que a sua. Então, eu me virei para ele e disse, esse pilar está meio grosso. A casa não vai ser tão grande assim. Você acha por acaso que vai caber? E também tem algumas rachaduras nele. A estrutura não parece que está muito forte. Os pilares que fizemos estão muito diferentes. Como usaremos na filmagem? Não continue fazendo assim. Não acha que devemos seguir minha ideia?
Fiquei surpreso ao ouvi-lo dizer: meu pilar está um pouco grosso, mas isso não é um problema. Seu pilar de cimento não parece um tronco de árvore, vai precisar de mais trabalho. Quando vi que, além de não estar receptivo, ele disse que eu não tinha feito um bom trabalho, fiquei bastante incomodado. E pensei: por que será que é tão difícil conversarmos? É impossível trabalhar com você. Após o jantar, me sentei em frente ao computador e pensei em tudo o que tinha acontecido. Fiquei um pouco aborrecido. Eu achei que o irmão Wang estava claramente errado e sempre ficava contra mim. Eu realmente não queria trabalhar mais com ele. Mas então, percebi que eu estava evitando o problema. Que eu não tinha me submetido. Sim. Me senti cada vez mais em conflito e aborrecido, então vim para diante de Deus em oração, pedindo a Ele que me guiasse para eu trabalhar bem com o irmão Wang. Realmente. Depois fui para o site da igreja e li algumas palavras de Deus sobre o serviço em coordenação. Vamos ler juntos? Hoje, muitas pessoas não atentam para aprender as lições que vêm de trabalhar juntas. Descobri que muitos de vocês não conseguem aprender lições quando se coordenam com os outros. A maioria de vocês mantém suas opiniões. Cada um de vocês tem sua opinião quando trabalha na igreja e lhes falta conexão. Vocês, de fato, não cooperam em nada. Vocês só pensam em comunicar as próprias percepções ou dar vazão aos fardos que levam com vocês, sem buscar a vida de modo algum. Mas vocês parecem superficiais, no trabalho, pensando em seguir do seu jeito. Não importa o que os outros façam. Pensando só em comungar, como o Espírito Santo os guia, não importa o que os outros digam. Não conseguem ver os pontos fortes dos outros, nem examinar a si mesmos. Aceitam as coisas de modo pervertido e errôneo. Pode-se dizer que vocês ainda exibem muita presunção, como se tivessem recaído na velha doença. Cooperar com os irmãos é um processo de compensar as fraquezas de um com a força do outro. Sua força compensa a falha deles e a força deles compensa as suas falhas. Esse é o sentido de aproveitar as forças um do outro e cooperar em harmonia. Só cooperando assim, as pessoas podem ser abençoadas perante Deus, e quanto mais se experimenta isso, mais praticidade se possui. A senda fica mais clara e a pessoa fica mais à vontade. Se você sempre se opõe aos outros, não se deixando convencer, e eles sem lhe dar ouvidos, se você preserva a dignidade dos outros, mas eles não preservam a sua, o que lhe é insuportável, se você os encurrala por algo que disseram, e eles se lembram disso, e ao surgir uma questão, eles fazem o mesmo com você, isso seria aproveitar as forças uns dos outros e cooperar em harmonia? Isso se chama rixa e viver de sangue quente e caráter corrupto. E não ganhará a bênção de Deus. Não lhe agrada. Amém. Essas palavras de Deus me mostraram que o irmão Wang e eu não estávamos nos dando bem porque eu estava seguindo meu caráter arrogante e hipócrita. Eu sempre quis que a palavra final fosse minha em nosso dever. Sempre pensei que criar adereços era o meu ponto forte e que eu era melhor que o irmão Wang. Por isso eu era sempre arrogante e queria que ele me ouvisse e fizesse o que eu dizia. Sim. Quando ele deu uma sugestão sobre os pilares, eu não dei atenção, mas a rejeitei por completo. Eu até mesmo o menosprezei e desdenhei dele. Eu achava que ele não tinha nenhuma experiência e por isso não valia a pena dar atenção às sugestões dele. Quando vi que o pilar dele não estava bom, pensei que eu estava certo, depreciando sutilmente o trabalho dele e querendo que ele aceitasse minha opinião. Quando ele mostrou algumas falhas em meu plano, não aceitei e nem tentei encontrar uma solução com ele. Fui resistente e nem quis trabalhar mais com ele. Eu só falava e agia para provar meu ponto de vista e fazê-lo aceitar minha opinião. Isso era totalmente devido ao meu caráter satânico de arrogância e hipocrisia. Estas palavras de Deus se aplicam perfeitamente. Isso seria aproveitar as forças uns dos outros e cooperar em harmonia? Isso se chama rixa e viver de sangue quente e caráter corrupto. É verdade. Isso não ganhará a bênção de Deus, isso não lhe agrada. Pude sentir das palavras de Deus
que ele tem aversão a pessoas assim. Deus arranjou para que eu trabalhasse com o irmão Wang, esperando que compensássemos as falhas um do outro e fizéssemos bem nosso dever. Mas eu só falei e agi com extrema arrogância, sempre achando que eu estava certo e deveria ter a palavra final. Eu queria que os outros seguissem minhas ideias como se fossem a verdade, sem nem ouvir as ideias dos outros. E Deus detesta esse tipo de caráter. Ao pensar nisso, fiquei cheio de remorso e culpa. Então vim para diante de Deus em oração. Ó Deus, não tenho conseguido trabalhar bem com os outros por causa da minha arrogância, e isso impactou meu dever. Sim. Deus, desejo me arrepender. Quero colocar a mim mesmo de lado e trabalhar com o irmão Wang para cumprirmos bem o nosso dever. Amém. Depois de orar, li outra passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: às vezes, ao cooperar para cumprir um dever, duas pessoas discutem sobre uma questão de princípio. Elas têm pontos de vista diferentes e formaram opiniões diferentes. O que pode ser feito nesse caso? Esse é um problema que ocorre com frequência? É um fenômeno normal, causado por diferenças nas mentes, calibres, percepções, idades e experiências das pessoas. É impossível que a cabeça de duas pessoas tenha exatamente o mesmo conteúdo. Tanto que duas pessoas virem a divergir em suas opiniões e visões é um fenômeno muito comum e uma ocorrência muito regular. Não se preocupe com isso. A questão crítica é: quando tal questão surge, como você deve cooperar e buscar alcançar a unidade perante Deus e a unanimidade de opinião? Realmente. Qual é o objetivo de ter uma opinião unânime? É buscar a verdade e princípio a esse respeito e não agir de acordo com as próprias intenções ou as de outra pessoa, mas juntos buscar as intenções de Deus. Essa é a senda para alcançar uma cooperação harmoniosa. Somente quando busca as intenções de Deus e os princípios que Ele exige, você será capaz de alcançar a unidade. Amém. Depois de ler as palavras de Deus, percebi que para chegar a um acordo em nossa cooperação, não podemos seguir as ideias de uma pessoa, mas temos que nos esforçar pelos princípios da verdade. Isso. Uma cooperação harmoniosa significa buscar a verdade e trabalhar de acordo com o princípio dela. É verdade. Uma vez que o irmão Wang e eu tínhamos vivências, conhecimentos e habilidades técnicas diferentes, era normal termos perspectivas diferentes em nosso trabalho. Eu tinha que aprender a me deixar de lado e buscar os princípios com ele. Tínhamos que nos submeter à verdade e apoiar a obra da Casa de Deus para poder ganhar a orientação do Espírito Santo em nosso dever. Acertou em cheio. Ao perceber isso, planejei me abrir com o irmão Wang em comunhão no dia seguinte, para que pudéssemos decidir sobre aquele pilar juntos. Fiquei surpreso quando ele veio até mim e disse que ele tinha sido muito teimoso e que seu plano não era bom. Ele tinha até quebrado o pilar que havia feito e que estava pronto para aceitar minha ideia. Senti muita vergonha quando o ouvi dizer isso. Eu também me abri com o irmão Wang sobre meu próprio estado e entendimento, e quando ambos deixamos nosso ego de lado, a barreira entre nós desapareceu completamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois que isso aconteceu, enxerguei minhas próprias inadequações em meu dever. O pilar que eu tinha feito estava mesmo muito liso e não se parecia com um tronco de árvore. Ele precisava de mais retoques. Fui conversar com o irmão Wang e juntos descobrimos uma solução. Compensávamos os pontos fracos um do outro e então terminamos 3 pilares num dia. Graças a Deus. Antes, gastamos a maior parte do dia para fazer apenas 2 pilares e nenhum ficou bom. Dessa vez fomos muito mais eficientes. Sim. Graças a isso, percebi o quanto é importante praticar a verdade e cooperar com os irmãos e irmãs em meu dever. É, sim. Mas eu era tão arrogante e hipócrita que em pouco tempo tive outros problemas ao trabalhar com os outros. Uma vez, eu estava trabalhando com o irmão Lee para montar uma tenda para proteger os irmãos e irmãs da chuva no set de filmagem. Ao conversarmos, sugeri uma abordagem de que ele realmente gostou. Naquele momento pensei, eu trabalhei com construção antes e com certeza entendo disso muito melhor que você. Mas logo depois, ele mencionou uma preocupação. Ele disse
Nós temos apenas 16 barras de metal. Temos material suficiente para esse plano? O que acha? Seria seguro? Sim. Então eu pensei. A estrutura é triangular. Você não aprendeu sobre a estabilidade das estruturas triangulares? Vai ser bem seguro, não se preocupe. Então respondi com muita arrogância. Não é 100% certo que não teremos problemas. No entanto, desde que não tenhamos um furacão classe 10, vai ficar tudo bem. Você foi bem confiante. Então, quando ele quis que eu esboçasse uma planta e explicasse os detalhes, perdi a paciência e disse: não precisa. Tenho o esboço na minha cabeça e vou garantir que dê certo. Então, não falamos mais nada. Na tarde seguinte, quando começamos a construir a tenda, outro irmão sugeriu que colocássemos 2 barras de metal verticais para prender o telhado e depois levantar as laterais. Quando ouvi essa sugestão, pensei: isso só vai tomar mais tempo. Já pensei nisso muitas vezes. E o meu jeito é o melhor. Você acabou de chegar e nem estava envolvido na conversa. Com certeza, meu plano é o melhor. E então, eu disse a ele: isso demoraria muito mais. Essas 2 barras teriam que ser baixadas depois. Construir pela parte de trás vai ser mais rápido. E ele não disse mais nada quando viu que eu não tinha intenção de aceitar sua ideia. Então comecei a construir a tenda com base no meu plano. Quando cheguei no alto da escada, vi um prendedor se soltar de uma barra de metal e a barra caiu no chão. Por sorte, ela caiu na grama, não acertou ninguém. Meu coração parou. O que aconteceu? Me perguntei. Eu realmente prendi a barra. Por que será que ela caiu? Alguém não deve ter segurado o prendedor na posição correta e ele não foi apertado corretamente. Meu pensamento foi exageradamente simplista. Eu não o levei a sério. Continuei a construir a tenda de acordo com meu plano. Pouco depois, a barra que tinha sido erguida caiu em minha direção, bem sobre a escada onde eu estava. Eu caí de mais de 2 metros de altura. Tive sorte de não me machucar. E então percebi que os 2 incidentes não aconteceram por acaso. Se não fosse pela proteção de Deus, as consequências de ser ferido por qualquer uma daquelas barras teriam sido terríveis. Com É certeza. verdade. Quanto mais pensava naquilo, mais medo e culpa eu sentia. E logo me coloquei diante de Deus em oração. Ó Deus, as coisas estão dando errado hoje. Sei que tua boa vontade está por trás disso e que há uma lição para eu aprender, mas realmente não sei o que devo buscar. Guia-me e ilumina-me para que eu saiba a tua vontade. Depois de orar, pensei nas seguintes palavras de Deus. Sempre que você faz qualquer coisa, dá errado ou você topa com uma parede. Isso é disciplina de Deus. Às vezes, quando você faz algo que é desobediência a Deus e rebeldia para com Ele, pode ser que ninguém mais saiba disso, mas Deus sabe. Ele não deixará você se safar e irá discipliná-lo. Essas palavras ficaram repetindo na minha mente. Pode ser que ninguém mais saiba disso, mas Deus sabe. Ele não deixará você se safar e irá discipliná-lo. Então percebi o quanto eu tinha sido arrogante com meus irmãos com relação à construção da tenda. Eu não tinha dado ouvido às sugestões deles, mas as rejeitei de primeira. Eu achava que estava certo e por isso deveríamos fazer o que eu queria. Isso não era arrogância da minha parte? A tenda já estava precária quando começou a ser construída. Se ela acabasse caindo em cima dos atores, as consequências seriam inimagináveis. Sim, isso é claro. toda certeza. Verdade. Ao pensar nisso, orei a Deus para que Ele me mudasse. E então pensei em algo que o Senhor Jesus disse. Se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Amém. As palavras de Deus logo me despertaram. Eu sabia que não podia continuar assim, mas eu tinha que conversar e cooperar com meus irmãos. Amém. Depois, acabei tendo outro pensamento. Segurança primeiro. O importante era construir a tenda da melhor forma com os materiais que tinha. Isso aí. Foi então que os irmãos disseram que, com base no meu plano original, não tínhamos barras de metal suficientes
para fazer uma construção forte. Mas se erguêssemos 2 no meio, o cume do teto ficaria seguro. Eu prontamente concordei. Ótimo. Meu plano original teria causado muitos riscos à segurança. Então, conversamos bastante e em pouco tempo tínhamos um plano completo. Tínhamos barras de metal suficientes e terminamos a tenda antes mesmo de escurecer. Graças a Deus. Naquela noite, pensei no que tinha acontecido durante o dia. Minha arrogância quase causou um grave acidente e eu não conseguia acalmar meus sentimentos. Eu me apressei em orar a Deus e pedi que me ajudasse a conhecer a mim mesmo. Então peguei meu celular, entrei no site da igreja e li estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: algumas pessoas nunca buscam a verdade enquanto cumprem seu dever, apenas fazem o que querem, agindo obstinadamente de acordo com as próprias imaginações e são sempre arbitrárias e precipitadas. O que significa ser arbitrário e precipitado? Significa, ao encontrar um problema, agir da forma que achar melhor, sem um processo de pensar, negligente ao que os demais dizem. Ninguém pode fazer você entender e ninguém pode mudar sua opinião, de modo que você não pode ser nem minimamente convencido. Você se mantém firme e mesmo quando o que os outros dizem faz sentido, você não escuta e acredita que o seu modo é o certo. Mesmo que seja, você não deveria dar ouvidos às sugestões dos outros. Entretanto, você não dá ouvidos. As outras pessoas vão chamá-lo de teimoso. Quão teimoso? Tão teimoso que 10 bois não conseguiriam recuá-lo. Teimoso de morrer, arrogante e obstinado ao extremo. O tipo que não vê a verdade até que esteja bem na sua cara. Essa teimosia não chega ao nível da obstinação? É verdade. Sim. Você faz o que quer. Tudo o que pensa fazer. E não ouve ninguém. Se alguém lhe dissesse que algo que você está fazendo não está de acordo com a verdade, você diria: eu o farei esteja de acordo com a verdade ou não. Se não estiver de acordo com a verdade, lhe darei tal e tal motivo, ou essa é aquela justificativa. Eu farei você me ouvir. Estou certo disso. Outros podem dizer que o que você está fazendo é perturbador, que levará a sérias consequências, que é prejudicial aos interesses da casa de Deus, mas você não lhes dá ouvidos e oferece ainda mais do seu raciocínio. Isto é o que eu estou fazendo, quer você goste ou não. Eu quero fazer assim. Você está completamente errado e eu estou completamente justificado. Talvez você esteja de fato justificado e o que está fazendo não venha a ter consequências graves. Mas que caráter é esse que você está revelando? Arrogância. Uma natureza arrogante o torna teimoso. Quando tem esse caráter teimoso, as pessoas não tendem a ser arbitrárias e precipitadas? Sim. A arrogância é a raiz do caráter corrupto do homem. Quanto mais arrogantes, mais sujeitas as pessoas ficam a resistir a Deus. O quanto esse problema é sério. As pessoas com caráter arrogante não só consideram todas as outras inferiores a elas, como também, o pior de tudo, são até condescendentes para com Deus. Sim. Embora algumas pessoas externamente pareçam acreditar em Deus e segui-lo, elas não o tratam como Deus de modo algum. Sempre sentem que possuem a verdade e pensam que elas são tudo no mundo. Essa é a essência e a raiz do caráter arrogante, e ele vem de Satanás. Portanto, o problema da arrogância precisa ser resolvido. Sentir que um é melhor que os outros, esse é um caso trivial. A questão crítica é que o caráter arrogante de uma pessoa a impede de se submeter a Deus, seu governo e seus arranjos. Tal pessoa se sente sempre inclinada a competir com Deus pelo poder sobre os outros. Esse tipo de pessoa não reverencia a Deus nem um pouco, sem falar de amar a Deus ou submeter-se a Ele. Amém. Amém. Então, as palavras de Deus me fizeram ver minha feiura. Eu era tão obstinado e irracional quanto revelam as palavras de Deus. Ao construir a tenda, agarrei-me à minha própria experiência e de novo fui teimoso. Não dei ouvidos às sugestões dos outros irmãos, mas as rejeitei imediatamente. Eles alertaram para que eu me certificasse de que fosse segura, que o cume do teto fosse seguro, mas eu os ignorei. Eu quis que todos fizessem a minha vontade. Vi que minha natureza arrogante era a raiz do meu desdém e de toda a minha teimosia. Sim. Ser arrogante e fazer as coisas do meu jeito tinha impactado meu dever antes. Mas só que dessa vez, quando não dei ouvidos a uma sugestão razoável,
e me agarrei teimosamente à minha ideia, quase causei um acidente. Com minha arrogância, fui autoritário e teimoso. Eu não trabalhava bem com os outros e não havia lugar para Deus no meu coração. Eu nem me importava com o trabalho da casa de Deus ou com a segurança dos outros. Eu só queria fazer tudo do meu jeito. Eu tinha perdido toda a razão com minha arrogância. Se Deus não tivesse nos protegido, não consigo nem pensar no tamanho das consequências. Sim. Finalmente percebi quão perigoso foi fazer tudo do meu jeito. Verdade. Além de atrasar nosso dever, poderia ter acontecido um acidente gravíssimo. E então, seria tarde demais para lamentar. Sim. Sim. Pensar nisso me deixou com muito medo. Obtive algum entendimento sobre minha natureza arrogante e não quis mais fazer meu dever daquele jeito. Depois disso, encontrei uma senda da prática nas palavras de Deus. Eu gostaria de compartilhá-las. Ótimo. Não seja presunçoso. Você pode assumir o trabalho sozinho, mesmo se for o mais hábil profissionalmente, ou sentir que sua qualidade é a melhor dos que estão aqui? Você pode assumir o trabalho sozinho, mesmo se tiver o status mais alto? Você não pode, não sem a ajuda de todos. Sim. Portanto, ninguém deve ser arrogante e ninguém deve querer agir unilateralmente. É preciso engolir o orgulho, abrir mão de seus próprios pensamentos e pontos de vista e trabalhar em harmonia com os colegas. Essas são as pessoas que praticam a verdade e possuem humanidade. Tais pessoas são amadas por Deus. E somente elas podem ser devotas no cumprimento de seu dever. Apenas isso é uma manifestação de devoção. Amém. As palavras de Deus me mostraram os princípios para a cooperação. Não importam os dons e calibre de alguém. Todos temos inadequações e fraquezas. Sim. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Temos de aprender a nos colocar de lado e trabalhar bem com os outros É verdade. para que possamos usar o que Deus nos deu e nos esforçar pelo mesmo objetivo e assim cumprirmos bem o nosso dever. Amém. Graças a Deus. Verdade. Ao pensar em meu dever, vi que alguns irmãos e irmãs tinham qualidades que eu não tinha. Depois que me deram algumas sugestões e me ajudaram, melhorei na segunda tentativa. Sim. Às vezes eles tinham ideias em que eu não tinha pensado e aceitar suas sugestões evitou possíveis problemas. Pensar nisso tudo me deixou muito envergonhado. Antes, eu não me conhecia. Eu tinha sido cegamente arrogante. Mas então aprendi que eu precisava de ajuda e cooperação de outras pessoas. Sim. Caso contrário, eu não cumpriria bem o meu dever. Amém. Graças a Deus. Minha experiência me mostrou que quando agi com arrogância e não cooperei com os outros, me choquei contra um muro. Quando quis me arrepender e esquecer de mim e trabalhar com os outros, recebi a orientação e as bênçãos de Deus. É verdade. Eu pude ver que Deus gosta daqueles que têm humanidade e praticam a verdade. Sim. Aquilo tudo foi muito esclarecedor para mim. E encontrei uma senda de prática. Graças a Deus. Na terceira manhã, um irmão me pediu que eu reforçasse a tenda um pouco. Naquele momento, eu pensei: ela vai ser desmontada depois das filmagens hoje à tarde. Será que é necessário? Mas então pensei nestas palavras de Deus: ninguém deve ser arrogante e ninguém deve querer agir unilateralmente. É preciso engolir o orgulho, abrir mão de seus próprios pensamentos e pontos de vista e trabalhar em harmonia com os colegas. Essas são as pessoas que praticam a verdade. Amém. As palavras de Deus me deram uma senda de prática. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu tinha de abandonar meu ponto de vista e cooperar com o irmão Lee. E estando ele certo ou não, eu tinha de me submeter e buscar primeiro. É isso aí. Então, me dei conta de que ainda havia 5 ou 6 horas de filmagem. E não dava para saber como o clima poderia mudar. Reforçar a tenda seria mais seguro. Sim. Então, um irmão e eu tratamos de reforçar bem a tenda. Por volta das 2 ou 3 da tarde, começou a ventar e chover muito, muito forte. E a tempestade durou uns 40 minutos. Esperamos em segurança, dentro da tenda, longe da tempestade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aquilo
mexeu comigo de um modo que não consigo expressar. Eu vi o quanto Deus é sábio e poderoso. Amém. As sugestões deles me ajudaram não só a reconhecer meu próprio caráter corrupto, mas Deus me lembrou de um modo maravilhoso e nos protegeu durante toda a tempestade. Graças a Deus. Agradeço a Deus do fundo do coração. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Essas experiências me deram uma compreensão da minha natureza satânica arrogante e me levaram a praticar a cooperação harmoniosa. Vi que praticar a verdade e não ser teimoso em meu dever era realmente importante para trabalhar bem com os outros. Amém. O que eu pude compreender e obter foi totalmente devido ao julgamento, revelação e disciplina de Deus por meio de suas palavras. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.